Gravando. Minhas irmãs, é com alegria que a gente pode participar de mais uma sessão deste livro, mais um capítulo. E o livro como um todo, todas as minhas irmãs que já me antecederam, elas têm um ponto primordial em todo o livro, é aprender com a Bíblia. E ela é o nosso maior e melhor ensino, dado por Deus para nos orientar em todos os aspectos. E hoje, o nosso capítulo tem o título Criar Filhos de Modo Fiel, alcançando o coração de seu filho. E quem escreveu foi Bárbara Scrógenes, não sei se é isso mesmo a pronúncia. Mas nesse capítulo, ela inicia, interessante, com uma situação, com um episódio que aconteceu com ela mesma num supermercado. Ela tinha dois filhos, um de 4 anos e outro de 9 meses, e foi ao supermercado à tardezinha. Chegando lá, ela começou a fazer as compras e lá por umas tantas, ela se ausentou um pouquinho do carrinho e foi comprar outros produtos que estavam em outra seção. E quando ela estava lá, ela viu foi uns gritos, choros, e ela correu e eram seus filhos. O carrinho tinha o mais velho tinha derrubado o carrinho e imagine o que deve ter acontecido. Ela pensou, inicialmente, ela gritou, ela esbravejou, ela ficou nervosa, falou alto, brigou com as crianças, principalmente com o mais velho. Só que a culpa, depois ela reconhece que a culpa era simplesmente dela. Por quê? Ela analisa que foi no final de tarde, hora que as crianças iam dormir, ela não permitiu isso, não é? Ela desprezou essa necessidade dos seus filhos. Ela estava correndo porque a sua agenda estava muito cheia. Ela queria fazer todos os seus planos e projetos daquele dia. Tudo isso concorreu para que acontecesse esse fato. Então, a mãe, ela queria cumprir os seus objetivos, sem olhar as necessidades de seus filhos. Então, a sua pressa de fazer as coisas, de concluir tudo certinho. Então, esse episódio nos mostra, a mim mesma, por exemplo, já aconteceu isso comigo, não é? E quem não fez, quem ainda não participou, não passou por um momento desse? Então, a gente deve começar a refletir, como a própria autora refletiu sobre esse acontecimento, essa falha dela. E Deus, no caso, nos chama, ou nos chamou, para um tipo diferente na criação dos seus filhos, dos nossos filhos. A Bíblia, ela tem a resposta. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ela fala exatamente o que a Bíblia é para um cristão. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, é na Bíblia que a mulher cristã ela deve se mirar, se projetar na palavra de Deus.
Criar filhos, eu li outro dia, algum tempo atrás, um livrinho, um livretozinho que criar filhos não é brincadeira. Tem assim, criar filhos não é brincadeira. E não é mesmo, não. Eu tive 3, eu tenho 3 filhos. E não é realmente brincadeira, não. Não se faz de conta. E para criar filho, exige algumas habilidades em nós. Exaustão física, mental e emocional. Nós não temos férias, não temos feriados. Mãe não tem isso, não. A gente tem férias no nosso trabalho, em outro serviço. Mas o serviço materno, o serviço de uma mãe e do pai, claro, não tem férias nem tem feriados. Então, exige realmente muita exaustão, muito sacrifício, muito zelo, muita preocupação. Nós gastamos tempo demais cuidando das necessidades físicas de nossas crianças. E nos esquecemos ou negligenciamos o treino, o ensinar o coração e a mente de nossos filhos. Nossos filhos, quando são pequenas, crianças pequenas, têm uma inteligência que só Deus mesmo para dar. Porque ela é fértil. A criança na primeira infância, tanto na segunda como na terceira infância, ela tem um desenvolvimento muito rápido e se desenvolve seu coração, sua mente, seu físico, que vai logo, né? Mas a gente não tem que esquecer de algum, né? Temos que ter o todo. Não cuidar só do físico, não cuidar do intelecto da criança, mas do coração, que dele procede tudo que é bom ou que é ruim. É do coração que procede. Então, a mãe, ela tem que priorizar. Se ela é uma mãe cristã, ela tem que gastar tempo para ensiná-los a palavra de Deus desde tenra idade. Ah, mas a criança não entende. Entende, sim. Quantas vezes o nosso pastor fala, né, que as crianças devem estar na igreja, de ensinar, de a gente ensinar, de conviver, não é? Por quê? Porque ela vai aprendendo, principalmente em casa. E o livro, a autora, ela fala muito bem. A gente vai ver se discorre todo a parte, né, se o tempo der, porque é um assunto, minhas irmãs, que a gente precisa até fora, não é, desse momento de achar da gente fazer uma discussão, um comentário maior, melhor sobre esse tema, porque tem muito pano para as mangas para a gente discutir, né? A gente sabe que todos nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nossos filhos, eles nasceram em pecado. A palavra de Deus diz, né? Que em pecado me concedeu a minha mãe. Então, as crianças pequenas, quando elas têm birras, quando ela tem raivas, quando ela provoca a gente, olha, a raizinha do pecado, que está naquele ser tão bonitinho, tão engraçadinho, mas já traz consigo essas coisas que são pecaminosas. As crianças bem pequenas, elas criam conflitos em nossos relacionamentos. Quantas vezes as nossas crianças, nossos filhos, elas nos provocam e tira a gente do sério. E então a gente age muitas vezes erradamente, também com palavras bruscas, com palavras desamorosas, com irritação, porque as crianças, elas muitas vezes elas nos tiram da verdade, do sério, né? Então, as crianças
2 anos, 1 ano de idade, ela já tem birras, bate o pé, muitas vezes cai, não é? Irrita a gente. Então, como a gente lidar com essas questões? Aqui nós vamos tentar, né, discorrer sobre isso e tentar, a Bíblia vai nos dar algumas pistas. Então, qual é o plano de Deus para a família? O plano de Deus para a família é que a família transmita a mensagem do Evangelho para os filhos. Em Deuteronômio 6, 5 a 7, vai nos trazer toda essa questão, não é? E ele diz assim, não vou dizer todo, porque depois as irmãs leem, né? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais, ou seja, nos batentes das suas casas, das suas portas, e as escreverás na tua casa, nas portas. O que é que significa isso? Quando em Deuteronômio, né, fala sobre isso, Moisés falando daquelas leis, depois dos 10 mandamentos, e aí ele força, ele fixa a sua orientação aos israelitas. Por quê? Para não esquecer. Porque não esquecer dessas palavras, porque essas gerações novas, elas vão continuar, dar continuidade. E quando os israelitas se esqueceram. Por quê? Porque faltou essa relação entre pais e filhos na continuidade dessa palavra da lei. Então, o que significa isso? Gente, é todo o tempo. Não é só agora no culto doméstico, não é só na igreja, na escola dominical, não é só naqueles momentos que a gente liga um programa e vai assistir um programa evangélico, mas é durante o dia todo. A criança acordar ao deitar. Como? Historinhas que a gente vai contando para essas crianças, as musiquinhas, versículos bíblicos, uma roda mesmo de conversa com os filhos, se já tem mais de um filho, e se os filhos já estão falando, conversando, já estão na idade de 3, 4 anos, 5 anos. Então, uma roda de conversa com esses meninos, com essas crianças, e aí você vai contando, inventa, não é? E todo o tempo que você tiver, você está com o seu filho falando, não é? Falando sobre Jesus, sobre Deus. E ele vai aprendendo e vai fixando na sua mente, no seu coração, e dela vai falar, vai continuar, ela vai falar para os seus amiguinhos, as crianças vão crescer nesse ensino. E a gente tem toda a razão de dizer que filhos é herança do Senhor, é a minha herança. Então, vai perpetuar a família, a geração nova, a geração vindoura, não é? São os nossos filhos. E se nós ensinarmos, muitas vezes a gente diz, não, eu não quero ter filhos. Tem muita gente que opta por isso, né? É um problema dele, de cada uma, que ninguém está obrigando a ninguém a ter filhos. Mas se você opta por ter filhos, então você tem uma grande responsabilidade sobre eles, né? Mães cristãs. Porque quem é iníqua, né? A mulher que não teme ao Senhor, para ela tanto faz como tanto fez, não é? Mas se a gente quer que nossos filhos continuem na fé, a gente tem que ensinar. Qual foi
Me lembrei agora da família de Timóteo. Ele tinha uma avó, e tinha mãe e tinha avó. A avó ensinou a sua mãe ensinou ao seu filho, Timóteo. E quem foi Timóteo? Né? Um grande servo do Senhor. Então, a gente precisa, a nossa geração, eu já sou avó, então tenho o direito, o dever de orientar minha filha e meus netos sobre a fé cristã. Nós sabemos que as crianças, ela tem características. A autora fala de algumas e eu, né, acrescentei outras aqui. Então, primeiro, uma das características que toda criança tem, ela aprende por imitação. Imitação. Então, ela imita tudo que acontecer com a relação dela com a mãe, com o pai, que está mais próximo, ela vai imitar. Ela vai observar todas as atitudes, tudo que ocorrer. Se a mãe falar grosseira, se a mãe é calma, se a mãe tem excesso de raiva, se a mãe chama nome, escapa alguma coisa desse sentido, o filho vai observar e vai imitar. Eu sei que crianças pequenas costumam sempre, por exemplo, a menina, ela calça o sapato da mãe, o menino veste a roupa do pai, bota isso, o sapato, roupa, se pinta, tudo que a mãe está fazendo, a filha ou o filho vai fazer com o pai e com a mãe. Né? Se o menino imita o pai, a menina imita mais a mãe. Então, isso é uma característica que todas as crianças têm. Então, olha aí uma forma da gente utilizar para que a criança limite no seu comportamento, no seu relacionamento com Deus. A criança vai ver se você ora, se você lê a Bíblia, se você conversa sobre essas questões, o seu relacionamento com outras pessoas. Como é que a mãe atende a uma pessoa que chega para pedir alguma coisa a você, né, na sua casa? Como é? A criança está vendo, a criança está observando. Então, a honestidade, a verdade, a solidariedade, a criança está aprendendo com você. Porque uma criança, a criança é egocêntrica. A gente sabe que ela é egocêntrica. Mas se a mãe, ela tem muitos brinquedos, e se ela vê a mãe doar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo próximo, a criança também. Mamãe, dá meu brinquedo, eu já tenho esse outro, dê a fulano, a senhora pode dar a alguém. Então, a criança vai ser estimulada a fazer o bem pela imitação, pela observação que ela faz da mãe, que a mãe, né, lhe inspira. Então, a criança ela vai se fazer exatamente. Outra questão é aprender como amar a Deus, né? Observando o seu amor por ele. Então, se a mãe... Como é que a criança vai saber? Deus é bom, é meu pai. Né? Olha, Deus é pai. Deus, não, como é que a criança vai entender sobre Deus, sobre Jesus? Como é que a criança vai entender? É pela vida que ela vai observar também da mãe. Então, se a mãe ela é insegura, se a mãe não tem fé ou não demonstra, ela tem que demonstrar isso com as palavras, com as atitudes, e o filho é imitador, ele vai imitar. E no livro de no João 14, 15, diz assim, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, como é que eu amo a Deus? Eu digo, né, digo que amo a Deus e não guardo os mandamentos dele. Né? E todos nós sabemos, a criança é ensinada logo cedo
a aprender também os 10 mandamentos, numa linguagem para ela. Claro, uma criança de 1 ano, 2 anos, não sabe nem ainda, não entende, não fala e tal, é difícil, mas uma criança que já, crianças pequenas já estão na escola, né? Então, uma criança, ela vai aprendendo o versículo, vai aprendendo até os 10 mandamentos mesmo, alguns versículos, né? Alguns itens, ela já pode aprender. E é dessa forma que ela vai conhecendo a Deus, conhecendo o amor de Deus. O importante também, minhas irmãs, que a autora também ela fala, ela ressalta, é que nós não somos perfeitas. Não somos perfeitos. A mãe ideal, e estamos longe de ser mãe ideal. Então, não somos mães perfeitas. E nossos filhos têm que saber, e eles sabem. Eles sabem que nós não somos perfeitos. Eles sabem que nós falhamos. Então, se eles sabem que nós falhamos e nós reconhecemos que nós não somos perfeitas, o que é que devemos mostrar para eles? É pedir perdão, pedir desculpa quando a gente erra, quando quando meus filhos ainda eram crianças, né? Quando eu fazia alguma coisa que eu sabia que era excesso, eu pedi perdão a eles, a cada um. Como também meu pai, quando nós ficamos adolescentes e adultos, jovens, meu pai chegou para a gente e disse: olha, meus filhos, eu fiz muita coisa errada quando vocês eram crianças, mas eu reconheço que eu usei ele usou esse termo, carrancismo, coisa assim, do passado, do tradicional, aquela família muito tradicional, que o pai mandava, o filho obedecia, né? Então, sem questionar nada. O pai entrava na sala, se tivesse uma visita, uma pessoa assim, então, os filhos já sabiam, corria tudo para a cozinha, porque ali não era lugar de criança. A educação antiga era desse jeito. Quer dizer, hoje nós estamos numa educação mais moderna, graças a Deus, né? Que hoje nós temos esse relacionamento, temos o relacionamento vertical, mas também nós temos um relacionamento horizontal. Então, nós temos hoje uma certa liberdade de falarmos, quer dizer, quando o adolescente, principalmente, o livro ele está falando mais aqui o aspecto de criança, certo? De criança. Adolescente já é um outro estudo, que a gente não vai entrar nessa. Mas a criança, ela tem que aprender de cedo. Essa questão de hierarquia, a questão que agora é a mamãe que fala, agora o filho vai escutar, depois o filho fala, a mãe escuta. Então, hoje é uma relação que melhorou muito a nossa relação hoje entre pais e filhos. A nossa missão está baseada em Efésios 6:4. A nossa missão, a missão da nossa... Então, o Efésios 6:4, ele vai, ou então até o 3, começando o 3, ou indo até o 5, ele fala sobre essa relação de pais e filhos. Então, primeiro ele diz o seguinte: pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na admoestação do Senhor. Olha, falando para o pai, não provoqueis, que muitas vezes a gente provoca a ira dos nossos filhos. Ora, se a gente sabe que a criança não é capaz de fazer aquele determinado serviço, aquele trabalho, por que você manda?
é para provocar a ira, não é? Então, você tem que conhecer sua criança. Tem crianças, e a gente está em outro capítulo ainda, mas eu vou adiantar um pouco, tem crianças que só você falar, ela já atende. Você passa um olho de reprovação, ela entende. Mas tem outras crianças que não. Você fala uma vez, fala duas, fala três, para a criança ouvir. Mas a criança pequena, a autora adverte que você tem que falar com a criança desde já, uma vez ou duas vezes, não repita. Porque a criança ela tem que lhe obedecer da primeira vez. Que ela sabe, não faça isso. E ela entender. Agora, se você for mole, se você ficar, não faça, fulana, venha cá, venha. Então, a criança vai conhecendo o seu negativo. Eu posso fazer isso porque minha mãe não vai brigar, não vai falar nem nada. Então, a gente tem que fazer, como a Bíblia fala. Sim, sim e não, não. Então, você tem que ser rígida nesse ponto desde criança, né? Desde pequena, criança pequena. A criação de filhos é um esforço conjunto entre pai e mãe. E aí, gente, é uma coisa muito sutil. Vocês que têm o pai e a mãe dos seus filhos, né? O pai e você, né? O pai e a mãe junto, né? Seu marido, tem que ter muito cuidado com isso. A educação é feita pelos dois. Então, vamos ter cuidado. A mãe dá uma ordem, o pai dá outra, não dá certo. Vai pedir a seu pai, vai pedir a sua mãe. Isso traz uma incoerência, isso traz uma insegurança para a criança, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com essa criação de filhos quando os pais são presentes. Muitas vezes o pai tem pai, mas o pai é ausente. Ou então, o contrário também. Tem a mãe, mas a mãe é ausente. Tem mães que saem de manhã e chega, mesmo mães cristãs, eu não estou falando mãe de fora, não. Mães cristãs. Tem mães que saem de manhã e só chega à noite. As crianças ficam entregues ou à escola, o jardinzinho, né, o hotelzinho, ou então, quando tem condições, a babás, ou com avós, então a mãe não está presente. Isso é perigo, viu, gente? Muito perigo. Porque a mãe é uma opção. Eu tenho filhos, é uma opção. Eu vou criá-los. Se eu quiser criar no caminho do Senhor. Você tem que ter muito cuidado com isso. Criá-los, né, na disciplina e na admoestação do Senhor. Diariamente. Não é só em determinados dias ou horas, porque se tem só no dia, a criança passa de 7, acorda normalmente cedo, criança acorda, mas vai dormir às vezes 7 horas e tal. Mas se você só dá uma horazinha para a criança, como é que você vai passar essas coisas? Como é que você vai passar, sentar um pouquinho com elas e orientá-las? Então, é exausto realmente. Mas se você é mãe, você tem que fazer a opção. Priorize seu filho, sua filha. E nesse capítulo ainda, aí diz assim, no Efésios 1, diz assim, filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Aí é uma promessa, aí é um dever do filho e também é uma promessa. É uma promessa. Honra a teu pai. Em outras passagens diz, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te deu. Não é? Então, é uma promessa. É uma via, de duas vias, né? É uma estrada com duas vias. Por quê? Porque
Os pais, a mãe tem a obrigação, os filhos também têm. E aí a gente vê hoje quantos pais no futuro, né? Eles são velhos e estão sendo abandonados pelos filhos. Abandonados. Será? Por quê? Por quê? E muitos deles não ligam mais os pais. Tem alguma coisa, é uma grande interrogação. Isso deixa para uma outra oportunidade, né? Muitas vezes também os filhos são provocados à ira quando eles percebem uma hipocrisia da mãe ou do pai. Ele fala uma coisa e diz outra. A palavra de Deus está aqui e ele não faz aquilo que a palavra está dizendo. É para amar, ele não ama. O filho percebe que a mãe ou, né, a pessoa tem ódio de alguém, tem raiva de alguém, não fala com A ou com B. E aí? É hipocrisia. Como é que ela está criando esse filho, ensinando, e depois a criança vê, não é ninguém que diz não. Até um telefone, uma mentira, por exemplo. A criança aprende. No telefone, isso é praxe, né? No telefone, diga, não quero atender. Ih, é fulana que está, não vou atender. Olha, diga que eu não estou. Então, está ensinando o menino a quê? A mentir. A não contar a verdade. Ou então, muitas coisas dentro de casa, no dia a dia, com a relação do marido e da mulher. Ou então, da mãe e do pai. Ele vê contradição. Eles veem. Então, como é que ele vai aprender a ser justo, a ser amável? Eu fui professora, né, de crianças da alfabetização, e no início da minha carreira, eu com 19 anos, 20 anos, fui alfabetizadora. E como a gente via as crianças, eu tive aluno de 6 anos, 7 anos, como a gente via crianças, não é? Com um comportamento totalmente diferente. Não era aquele comportamento perfeito, um comportamento que era digno. Não era. Quando a gente ia observar, os pais brigavam, discutiam na frente dos filhos, batia. Por que é que a questão aqui está falando na repreensão física, né? A disciplina física. Por que é que as crianças são revoltadas, batem nas outras? Até criança pequena. Por quê? Eles veem empurrões, eles veem xingamentos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da hipocrisia e a questão de dizer mesmo, de ser verdadeira, né? Ser verdadeira, sim, não. Nós precisamos do autocontrole. Olha a palavra aí, autocontrole. Na Bíblia fala em domínio próprio. Nós temos que ser os frutos do Espírito. Então, dentro dos frutos do Espírito, existe o domínio próprio. E aqui o livro está falando em autocontrole. Então, eu tenho que me autocontrolar. Controlar as minhas emoções, controlar as minhas reações, controlar os meus desejos. Eu tenho que controlar. Por quê? Porque tem alguém me vigiando por perto. E as crianças são interessantes, né? Como elas observam assim, meu neto diz assim, às vezes, meu filho diz assim, vovó tá gorda, né, Davi? Aí ele diz, vovó gorda não, vovó não é gorda, vovó é forte. Faz assim. Então, por quê? Ele está observando, ele está vendo tudinho. E ele percebe, gente, percebe as conversas. Pode acreditar, você já tem muitas irmãs nossas que têm filhos pequenos,
Você pensa que ele não está observando, está ali, não. Você vai dizendo coisas, vai contando histórias, que, né? Histórias negativas, e que os filhos estão ali pertinho, estão ali, ó, escutando, para numa hora bem boa, para não dizer o contrário, uma hora bem, sabe? Eles falaram na vista, vocês passam, e a gente passa vergonha, que ele conta tudo, porque está gravado aqui na memória. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito autocontrole, quando a gente vai conversar dentro de casa mesmo, nosso relacionamento. Essa disciplina, ela tem que ser continuada e repetitiva. Como uma das características que eu falei anteriormente, né, a criança, ela aprende pela repetição. Não é de uma vez só que você vai ensinar a sua criança. Você vai repetir. Quantas vezes forem? Como a Bíblia falou no início, né? Eu falei que a gente deve falar andando pelo caminho, ao deitar, ao acordar, né? Colocar frases. É tão bom, né? Eu sei que tem pessoas muito criativas. Eu não sou tão criativa, né? Mas tem pessoas criativas. Começa a botar assim, versículos bem bonitos, bem bolados, né? Na casa, no quartinho dele. Às vezes a gente enfeita o quarto da nossa criança, do nosso filho, com tanta da coisa moderna, e esquece de botar um versículo bíblico ali no quarto, não é? Um versículo que é você mesmo que faz. E bota um desenho, bota um carrinho, se for uma boneca, uma coisa, para enfeitar, mas que ele já vai vendo aquilo ali, né? Sobre oração, sobre tanta coisa bonita, sobre, né? Que a gente tem versículo que dá muito bem para se adaptar na criança. E nós temos também uma forma muito interessante, é a comunicação. Não é? A comunicação que a gente deve conversar com os nossos filhos, mostrando assim a grandeza de Deus, a gratidão, a sua misericórdia, fatos que acontecem no dia a dia. Oh, meu Deus, a mãe está para resolver uma questão, seja no trabalho, seja em outro lugar, outra coisa. Aí você comenta em casa, mas olha, estou com isso aqui para resolver, mas Deus é misericordioso, Ele vai me ajudar. Deus é bom, Ele vai me ajudar. Olha, Ele vai me livrar. Eu vou fazer uma viagem, mas eu vou voltar em segurança, porque Deus está no controle, Deus está comigo. Isso tudo a criança vai aprender. E não fica uma criança nervosa, e você também fica medrosa, e tudo você vai ficar com medo. Olha, não vai não, porque cai. Olha, não vai ali não. Você tem que dar um pouco, essa comunicação tem que existir, e dar confiança ao seu filho. O filho tem que ter confiança, desde cedo, porque senão ele vai ficar um menino medroso, uma menina medrosa, ou então, assim, melindrosa, sabe? Não tem uma autoestima, a criança passa a ser, não, eu não sei, né? Eu não sei, eu não posso. A criança vai crescendo. Se você não ensinar logo cedo a ter essa confiança em Deus, é em Deus. A criança ela vai perdendo o estímulo dela, os estímulos, a autoestima, os estímulos também. Ela perde, por quê? Porque ela não foi incentivada, ela não foi ensinada, estimulada, né? Os filhos são herança do Senhor. Isso é uma grande bênção. É uma grande bênção. Aquele Salmo 127, né? Ele é bacana, né? Porque fala sobre isso, que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro, né? Então, ele é um salmo que eu gosto também muito. Então, é uma grande bênção. Você criar seus filhos, eles amar você amar também, participar da sua vida. Isso é maravilhoso. Então, filhos é herança do Senhor. Você ter um relacionamento alegre com seu filho, amoroso, seu filho confiar em você. E aí,
o filho, quando você ensina, desde criança, quando ele cresce, ele participa da sua vida também a você. Tudo bem que ele já é adulto, ele vai viver a vida dele, né? Mas ele nunca vai esquecer das orientações que você deu a ele, nas orientações que foram ensinadas ao filho, ao meu filho e aos seus filhos. Gaste tempo interagindo com eles. Ouça seus filhos. Preste atenção ao que eles dizem. Gente, se a gente for prestar atenção, ouvir, prestar atenção, muita coisa deixa de acontecer. Às vezes você não quer... Nada, isso é besteira. Você não é isso, não. Então, preste atenção. Ouça seus filhos naquilo que eles querem lhe dizer. E depois você averigua se aquilo é verdade ou não é verdade. Mas ouça. Não fique só falando como um monólogo. Mas você ouça também. É uma via de duas mãos. Elogie seus filhos também. Louve ele também, né? Palavras de louvor para ele, de encorajamento. Encoraje seus filhos. Tá muito difícil quando eles estão na escola. Tá difícil. Não, você vai conseguir, vamos tentar. Eu te ensino. Então, esse momento é muito bom para os nossos criamos nossos filhos com amizade. Eles são nossos, vão ser nossos amigos. Os primeiros amigos dos filhos da gente, quando devem ser os pais. E outra coisa, se nós negligenciarmos essa educação desse tipo, o mundo vai pegar, está pronto, está disposto a influenciar com seus valores, com os seus padrões, certo? Porque se a gente não ensinar, não tenha dúvida, o mundo ensina logo, ensina ligeirinho, e eles apreendem. Então, se aquilo que eu oferecer, que eu estiver oferecendo, não tiver base bíblica, o mundo vai ensinar. E nós vamos perder os nossos filhos. Então, vamos tentar, atentar para essas questões que a Bíblia nos fala tão bem. Agora, outras formas, tem o provérbio 23, 13, não deixe de corrigir a criança. Eu li a leitura da minha Bíblia, eu fui pegar esse versículo na Bíblia da linguagem de hoje, que é amena. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão, poderá até livrá-lo da morte. Em outras Bíblias, ele diz que não é para corrigir a criança com vara. Aí é que eu disse a Marcela, Marcela, esse assunto eu vou deixar para uma discussão presencial, porque há muitas formas da gente corrigir a nossa criança sem usar a vara. Uma palmada, uma criança de 2 anos, né, de 3 anos, 2 anos é muito pequena, 3 anos, ela está mal criada, uma palmada, já falou, já orientou, já disse que não, e tal, uma palmadinha não faz mal a ninguém. Eu creio que eu já dei, né? E eu não sei se as irmãs, eu não conheço, se as irmãs aí também, quando estão criando seus filhos, já deram alguma palmada. Mas, nesse contexto aqui, existem vários métodos, várias formas da gente disciplinar uma criança. Então, como a gente já falou, com o exemplo, com a imitação, né? Se a gente faz a coisa, se a gente é calmo, é tranquilo. Então, existe, por exemplo, eu conheço
eu conheço pessoas, mães, que nunca tocou, nunca deu uma palmada nos filhos. No caso, eu já dei. Mas tem pessoas que têm o seu método e conduzem muito bem. Todos os filhos desta pessoa que eu estou falando, hoje, já são adultos, né? São um jovem e outro já casou, e são crentes, continuadores do Evangelho, pregam o Evangelho, estão integrados na igreja e nunca levou uma palmada da mãe. Então, tem pessoas que têm, e tem criança também, porque tem criança que dói mais um carão, dói mais uma repreensão verbal do que uma surra. Tem crianças que você pode bater, 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 e não vai corrigir o seu erro, seu comportamento. E tem outras, quer dizer, por quê? Porque não é o método, esse método não está adequado para esta criança, que apanhou, mas continuou no erro. Então, você tem que procurar outro, você tem que conhecer sua criança, conhecer, para ver que tipo de correção, que tipo de disciplina você vai dar para ela. Quando ela repete o erro, continua no erro. Então, não deixe de corrigir a sua criança. Porque se você não corrigir, eu até coloquei uma frase aqui, se existirá no mundo um pai ou uma mãe que realmente ame o seu filho, mas jamais o repreenda quando este faz algo, será, aí eu coloquei assim, improvável, porque corrigir, quem ama, corrige. O nosso Deus, ele corrige a quem ama, e ele corrige, não é? Orientando, muitas vezes, fazendo a gente sofrer, muitas vezes, para corrigir aquele mal e não vir o mal pior. Então, toda mãe, todo pai que ama, vai corrigir. Por quê? Porque se ele não corrigir, no futuro, ele vai. Eu estava até olhando, me lembrando, e me lembrei de Rui Barbosa. Ali, tinha umas escolas antigamente, aqui em Aracaju, que tinha, assim, uma frase de Rui Barbosa. Eduque a criança para não... Em outras palavras, para não corrigir, para não punir os homens. Eduque a criança para não punir os homens. E é uma verdade que está aqui, né, em outras palavras, aqui na Bíblia, no contexto da Bíblia. Porque se você educa no caminho em que ela deve andar, quando ela for grande, ela não se desviará dele, do caminho, não é? Então, mas o pai que ama, a mãe que ama, ela não vai deixar o filho fazendo coisa errada, que ela sabe que no futuro, por exemplo, a gente que é educadora sabe quantas crianças, assim, nessa fase do primeiro grau menor, do ensino fundamental, né? Menor, quantas crianças levam uma borracha, um lápis de um coleguinha, chega em casa, a mãe não olha, não observa, não vê o que está acontecendo, não está de olho, não está observando, e nem se preocupa. Aí o menino tirou do coleguinha, sem o coleguinha ter dado, aquele objeto e levou para casa. A mãe viu e não disse nada. Então, o que é que acontece? Isso vai causar uma repetição. Ele vai continuar, a mãe não disse nada. Não, eu vou tirar. E aí esse mal, se for continuado, vai dar um mal maior e no final a gente sabe as consequências. Então, a gente precisa corrigir os nossos filhos. Agora, a gente tem que ver e observar uma forma da gente educar aquele filho de acordo com
o jeito da criança, a forma que ela entende. Tem que conhecer, né? E a gente conhece nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, eu sei de cada um como é. É diferente. É diferente um do outro. Totalmente diferente. Mesmo eu sei que, por exemplo, nós temos uma irmã, né, que tem trigêmeos. Eu tenho certeza, se ela fosse dar um depoimento agora, ela ia dizer que os 3 gêmeos foram 3 gêmeos mesmo, assim, nascidos na mesma, eu acho, na mesma placenta, eu não sei, mas todos 3 são diferentes. Cada um tem uma personalidade diferente. E ela tem que tratar diferentemente cada um deles. Não assim, diferente no sentido de deixar um de lado, nem nada, mas é diferente. E que a gente tem que cuidar também, quando a gente tem mais de um filho, a questão do ciúme. Não é? Ah, esse filho é... E ele sabe disso, né? Ele, olha, fulano é mais inteligente, olha, ele tirou nota, sempre tira nota boa, e esse aqui não tira. Menino preguiçoso, não sei o quê. Então, essas questões vão prejudicar o filho. Ele vai crescer achando ou inferior ou superior. Ah, eu sou tal, eu sou melhor. Mães têm que ter cuidado com cada característica dos seus filhos, cada jeito. E é por isso que a gente não pode repreender ou vamos assim, corrigir, melhor dizendo, corrigir de uma mesma forma. Não pode e não deve, né? Quais são outras formas de disciplinar? Eu queria ver meu horário. Denise, olha o horário. Espera aí, deixa eu ver. 20, pronto. Ainda tem um tempinho aqui. Outras formas de disciplinar, ou de disciplina. Primeiro, levar tempo sentado com ele. Sentar com a criança. A gente parece que fica impaciente, não é? Quando a gente tem 1001 coisa para fazer e a gente muitas vezes acha que está perdendo tempo com aquela criança ali conversando, perguntando como é, né? Mesmo a criança pequena, 2 anos, 3 anos, aqui tem muitas mulheres, né? A gente sabe, conhece, né? Que tem tantas mães que têm filhos com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e vai, né? Mas nessa roda aqui, nessa roda de grupo de sócias e de visitantes, a gente sabe que tem mães que têm filhos assim, nessa idade. E às vezes você não leva tempo, não procura um tempinho para sentar com ele, para brincar com ele. E é por isso que a natureza, Deus é maravilhoso, que deixa a idade para ser mãe, né? Aquela idade até com 50 anos, eu, por exemplo, se eu tivesse, né? Eu agora com 70, eu vou para brincar com meu neto no chão, tá difícil, porque as pernas não aguentam, né? Ficar no chão, para me levantar, eu tenho que me segurar. Então, Deus é maravilhoso. Deixa as mães o período fértil, né, de ter filhos, justamente numa idade que ela pode correr, que ela pode sentar, pode deitar, pode brincar com ele. Não é somente aquela... Muitas vezes, agora, porque você tem condições financeiras, aí empurra, compra presentes caros, que as crianças nem dão valor. As crianças não dão valor a presentes caros. Muitas vezes ela pega uma caneca velha, uma panela, alguma coisa, e fica brincando, e dá muito mais valor, tem muito para ela, tem muito mais valor do que um presente caro. Mas muitas vezes as mães que podem compram esses presentes para se ver livre. A criança gosta, vai brincar e perde aquele momento de fazer um desenhozinho, de fazer com ele, de pintar, de fazer os quadrinhos, de verificar.
Meus filhos, eu coloquei, naquela época, hoje é diferente, né? Claro. Tem até lei que manda que as crianças agora vão para a escola, é obrigado a ir com 4 anos. Mas meus filhos foram com 6 anos, a primeira, o outro já foi com 5, foi melhorando, foi diminuindo, e a última, né, a mais nova, foi com 4 anos, 5 anos, né, com 5 anos. Então, mais ou menos, até lá, toda a parte de coordenação motora, a parte de coordenação visual, percepção, escrita fina, escrita grossa, de pular corda, de brincar, eu fiz com meus filhos. Isso é maravilhoso. E eu trabalhava. Só que tem um porém, né? Nessa idade, eu trabalhava só um expediente. O outro estava em casa. Então, mas por quê? Para justamente garantir esse espaço de brincar. E Deus é maravilhoso que deixa as mães terem filhos, serem férteis, né? Até 30, 40 anos, né? 42, quando escapa um pouquinho. Por quê? Porque é a idade que elas têm para se deitar, para se sentar, levantar, brincar, cantar, mesmo sem ter voz boa, mas inventar, contar história, inventar história. E tudo isso a gente ensina faz para orientar a criança no caminho onde é que ela tem que andar. Porque as histórias bíblicas, cheio de nuances, né? De acordo com a idade dela. Não é aquela história comprida que ela não vai... A criança pequena, né? A criança pequena, a atenção dela é no máximo, dependendo da idade, no máximo até 10 minutos, 5 minutos, uma criança pequena de 2 anos. Ela não entende, não fica gravando, senão ela foge já. A mente dela já vai para outra coisa. Então, a mãe tem que conhecer isso, para dar exatamente. É uma coisa de 5 minutos, senão ela começa a olhar, começa a devagar, começa a fazer outras coisas, e não é? Ou então se irritar. Então, a mãe tem que saber disso tudo. Os pais, no caso, devem empregar o método que melhor produzam a mudança necessária ou o comportamento. Então, a gente não vai... A autora, ela fala da correção desde o verbal, né? E até chegar ao físico. Mas a gente é quem sabe como é que vai adaptar essa questão. Contanto que você ensine a essa geração nova para que ela não se perca no caminho. A Bíblia, ela está mais preocupada em construir um caráter que agrade a Deus. Ela está preocupada nisso. A forma que você vai chegar lá para agradar, para louvar, para adorar ao Senhor, são formas muito variadas, são, né, formas diferentes. Mas o que Deus está preocupado, a Bíblia está preocupada, é realmente levar esta criança a Deus. E quando ela chegar no tempo determinado, no tempo que ela já tem a consciência dela, ela entregue o seu coraçãozinho a Deus, a Jesus. Né? E ela seja salva. Porque um dia ela vai se alimentando, e um dia ela mesma vai decidir. Né? Vai decidir a sua vida. Ela vai decidir, ela vai tomar a sua posição perante Deus, perante Jesus. E vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a sua mãe, o seu pai, eles fizeram a base para que ela chegasse até aquele momento. E é gratificante. Os meus filhos, eles
decidiram por Cristo com 14 anos, 14, 15 anos, na adolescência. Não é? E foi por eles mesmos, não fui eu, não, que disse, olha, você vai ser... Não, 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 eles se decidiram. Cada um fez os estudos, né, e tal, o pastor na época, e decidiram. E, graças a Deus, estão no caminho que eles escolheram, que é o caminho melhor, é o caminho de felicidade, é o caminho de amor, de paz, de saúde mental, né? É o melhor caminho, é o melhor caminho. E Deus, ele nos dá, minhas irmãs, ele nos dá a orientação. Ele é que nos capacita. Nenhuma mãe, ela conhece, ela sabe, ela nasceu sabendo. Não. Ela vai aprendendo a criar os filhos no temor do Senhor. E é Deus, não é outra pessoa, não. É só Jesus. Só a gente, aos pés de Jesus, pedindo a Deus pelos nossos filhos, para que eles sejam seguidores de Jesus. Só Jesus, só Ele que nos ensina. Nós não sabemos. Até hoje, a gente não sabe nada. Porque cada um é diferente do outro. A gente não sabe, não conhece o coração do filho realmente. Só quem conhece é Deus. Então, nós temos que pedir a proteção e a orientação de Deus para que isso aconteça, né? E a gente, hoje, né, estou finalizando, o governo, e nós temos em Romanos 3, é uma questão de dúvida, de polêmica isso aí também, né? Em Romanos 13, 1, de 1 a 7, fala sobre o governo, que a gente, como cristão, devemos, a gente deve obedecer às ordens, às autoridades, etc. e tal. Quem quiser ler esse versículo de Romanos 13, 1. E hoje, no nosso país, existe a lei que o governo decretou, a lei da palmada. Então, dificultando a nossa atitude, né, como pais. Como é que a gente vai educar? Porque eles classificaram na lei a palmada como abuso infantil. Como abuso infantil. E aí, é uma questão assim, de polêmica realmente, que o governo decretou para todas as famílias, para todos. Então, é muita questão, muito... Quer dizer, mas se uma pessoa me perguntou assim, eu estava comentando hoje sobre essa questão, aí uma pessoa chegou para mim e me disse assim, será que a gente bate no adulto? A gente pode bater na criança, que é indefesa. A gente pode bater, mas não pode bater e não bate no adulto, né? Interessante. E eu achei, assim, essa ideia para a gente depois refletir. Na verdade, se a gente bate numa criança, a gente não tem o controle, gente. Vou dizer a vocês, é preciso muito cuidado, muita calma quando a gente vai bater em um filho. Eu não digo assim, uma palmada, né? Que é diferente. Mas dá uma surra, como a gente fala no Nordeste. Dá uma surra. Porque tem pessoas que dão surra, mesmo crentes, né? que a gente sabe, histórias, né? Que bate de cipó na roça, quem está pega um cipózinho, bate no cipó nas pernas, tem outras pessoas que batem de palmatória.
Não sei se vocês conhecem, acho que essa juventude não conhece a palmatória. Outras batem com aquele coisa de sapato, de limpar sapato, aquela escovinha, aquela escova de sapato, das palmadas, e outra com cinturão. Então, tem gente que de todo tipo. Então, para evitar, a gente usa todos os artifícios anteriores. Conversa, palavra, castigo. Você pode dar um castigo. Olha, retirar um objeto da criança que ela gosta muito. Por que não? Não é uma forma de disciplinar? Não é uma forma de castigo? Olha, você hoje não vai brincar com seus brinquedos. Não vai brincar. Ou então você vai ficar aqui sentadinha aqui. É uma forma. Retirar aquilo que a criança gosta. Não maltratando, né? Não assim em termos de comida, de alimento, isso não. Mas é um brinquedo, é a hora de lazer. Tem crianças que moram em apartamento, que tem piscina, você hoje não vai para a piscina, quando a criança é maiorzinha, né? Você hoje não vai sair, não vai brincar com seus amiguinhos, não vai descer para o parque. São outras e N formas da gente corrigir uma criança, da gente disciplinar uma criança, não é? Que não seja na vara, que não seja na paulada, na surra. Eu já levei surra, mas todas as surras que eu levei, meu pai me pediu perdão, me pediu desculpas. Por quê? Porque às vezes a gente está enraivado com outras coisas, chateado com outras coisas, e vai derrubar, vamos supor assim, entre aspas, no filho, não é? Que não tem nada a ver com aquela contrariedade que eu tive anteriormente. Então, vamos ter cuidado. A Bíblia está falando isso, tem os versículos, né? Como as irmãs já viram aqui, não é? Provérbio, em provérbio está cheio, viu? Provérbio, eu li tudo que era referência, né? A gente leu para se basear, mas a gente tem que ter cuidado. E tem outras formas. E as crianças, se você educar a criança pequena, isso não vai acontecer, não vai nem precisar, não vai nem ser preciso você dar uma surra no seu filho. Não precisa, porque você já deu outras coisas. E a criança lhe ama. E se ela ama e você demonstra o seu amor por ela, ela faz por amor, como Deus faz com a gente. Ele não castiga, ele não dá assim, né, muito o que a gente merece. Por quê? Por causa do amor dele. É tão grande, não é? Então, a gente faça do amor de Deus o nosso amor para com os nossos filhos e os filhos que vão aparecer para nós, não é? Nossos sobrinhos, as pessoas, né? E amigos, filhos das nossas amigas. Minhas irmãs, eu vou deixar, ainda tinha mais alguma coisa, mas a gente vai deixar para esse diálogo agora com a gente. Assim que se houver alguma dúvida e houver assim, algum questionamento, algum contrário, alguma coisa contrária, a gente está aberto aqui para conversar, né? E eu quero assim agradecer essa oportunidade e espero que vocês também tenham lido pelo menos um pouco o livro, né? A parte que está posta hoje. E quero agradecer e, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que nos oriente. E eu vou encerrar com uma oração, né? Deus maravilhoso, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que deixou a Tua palavra através dos ensinamentos, Pai, que os Teus servos, Teus filhos do passado escreveram, Pai, para que nós hoje tivéssemos
essa oportunidade, Pai, de estar conversando, Pai, discutindo essas questões. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas nossas amigas, mulheres, Pai, que estão aqui. Ó Deus, que estão cada um nas suas casas, mas estão também partilhando e participando conosco. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor nos ama e quer que nós amemos também os nossos filhos, de tal maneira, Pai, para que esses filhos sejam conduzidos, Pai, ao Senhor. Em nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.